Welcome to one more class. Seja bem-vindo a mais uma aula do Plan B Delta, o seu curso gratuito de inglês. Na aula de hoje eu vou te ensinar a usar o do e o does, que são os auxiliares mais usados para você criar qualquer frase que você quiser no presente simples. Ready? So, let's get started. Se você quer continuar tendo mais aulas como essa aqui no YouTube, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para você me ajudar a continuar produzindo ainda mais conteúdo para você. Vamos fazer esse canal aí chegar no máximo possível de pessoas. E se você está procurando um curso de inglês, aqui no link da descrição eu já deixei o link do meu curso, o Plan B Beta, tá? E não esquece também de me seguir no Instagram. Vamos lá! Você já aprendeu sobre alfabeto, você já aprendeu sobre números, e agora eu vou te ensinar a começar a criar as suas primeiras frases. E isso a gente vai aprender usando dois auxiliares do presente, o do e o does. Uma coisa que você não pode esquecer, todo tempo verbal no inglês tem um auxiliar. E o que é o auxiliar? Ele, na verdade, não tem uma tradução. Ele serve simplesmente para mostrar para você em que tempo está a sua frase, se é presente, se é passado, se é futuro. À medida que você for fazendo as aulas, ou se você já for meu aluno dentro do Beta, você vai perceber isso claramente. Cada tempo verbal tem o seu auxiliar. E um dos auxiliares de presente é o do e o does, que eu vou te ensinar hoje. Os demais auxiliares, dentro do curso eu te explico direitinho, tá? Mas com do e o does, a gente já consegue criar algumas frases bem legais. Vamos lembrar o seguinte, quando a gente fala de do e does, a gente fala do mesmo auxiliar e que pode ser usado para pronomes diferentes. Quais são os pronomes em inglês? Você sabe? Lembra do verbo to be, quando você estava aprendendo? A gente sempre via assim, né? I, you, he, she, it. Quais eram os outros? Lembra? We, you de novo e o they, certo? Esses são os auxiliares, os pronomes. As pessoas de quem eu falo na maioria das frases. Eu, você, ele, ela, ele ou ela para coisas animais, nós, vocês, eles ou elas. E o que acontece? Quando a gente fala disso aqui, a gente precisa dividir em alguns grupos. Por quê? Alguns deles a gente vai usar com do, outros a gente vai usar com does. Vamos separar aqui os com do primeiro. I do, you do, we do, you de novo. Você sabe por que são dois you? Esse é você no singular e esse é você no plural. É a mesma coisa. E they do. E sobrou o quê? O does. Então a gente vai usar o does com he, a gente vai usar o does com she e a gente vai usar o does com it. Então eu tenho I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Teacher, mas eu vou usar esses auxiliares nas frases afirmativas? Geralmente não. Geralmente a gente vai usar eles em negações e perguntas. Mas por que isso acontece? Porque simplesmente o verbo, ele já está no presente, né? Que se eu falo eu como, é presente. Não é eu comi, eu comerei, eu havia comido. Não, eu como, é presente. Então eu não preciso de auxiliar, porque o verbo já está dizendo que a frase está no presente. O que eu vou fazer agora? Eu vou ensinar você não a criar frases afirmativas, porque isso é muito lógico, isso é muito simples. Se você já assistiu o meu vídeo aqui do canal Como Criar Qualquer Frase em Inglês, você já sabe criar essas frases afirmativas. O que eu vou te ensinar hoje é a usar o do e o does em negações e perguntas. Então vamos lá. Ó. Vamos começar com negação. No inglês, a gente sempre tem uma estruturinha chave para tudo. No vídeo das frases, eu te ensino essa estrutura. Eu vou te mostrar uma frase aqui para a gente deixar como exemplo. Se eu tivesse a frase, por exemplo, We don't live near your house. Vamos colocar essa frase aqui, ó. We, nós. Don't, não. Esse don't é como se fosse uma contração de do not. Você pode usar tanto we don't ou we do not. É a mesma coisa. Então, nós não live, moramos ou vivemos near your house, perto da sua casa. E quando a gente vai estruturar uma frase em inglês, a gente vai dividir assim, ó. Sujeito, eu vou colocar em cores diferentes para você entender certinho. We. Auxiliar, no caso do presente, don't. Live é o meu verbo principal, é aquele verbo que pratica a ação da frase. E near your house é o meu complemento. Pensa assim, ó. Tudo que passa do verbo principal vira complemento.
Passou disso aqui, vira complemento. E independente da pessoa que eu usar, ó, isso aqui vai ser sempre a mesma coisa. Quer ver? Se eu fosse fazer essa mesma frase com I, sujeito, don't, auxiliar, live, verbo principal, e aqui repete, ó, near your house. Pronto. Mesma coisa. Ah, teacher, mas e se for com he ou she, que é o does? É a mesma coisa, ó. Vamos colocar he. He doesn't live near your house. Pronto. É só você lembrar de sempre colocar o doesn't ao invés do don't, porque estamos usando he. E se fosse she? Mesma coisa. She doesn't live near your house. Aqui eu só não vou conseguir colocar o it, porque o it é o ele ou ela, mas não para pessoas. Se fosse para um animal, por exemplo, um cachorro, pode ser. It doesn't live near your house. Que não faz muito sentido, né? Mas você entendeu a lógica. She, he ou it, qualquer um deles pode ser usado nessas frases que tem o doesn't, tá bom? Então vai criar uma negação, eu vou ter sujeito, auxiliar, verbo, aquela ação que é feita na frase, e o restante é complemento. Pronto, você já consegue montar qualquer frase negativa. Agora, se você for montar uma pergunta em inglês usando o do, you, does, a gente precisa lembrar de uma coisa. No inglês, a gente precisa pegar o auxiliar e deixar ele antes do sujeito da frase. Então, por exemplo, se eu sei, vamos pegar um exemplo aqui, ó, que a gente já usou. Aqui, vamos usar o she mesmo. Ó. She doesn't live near your house. Qual que é o meu auxiliar? Eu já sei que é o does, certo? Então, eu vou pegar ele e vou colocar antes do she. Então, a minha frase vai ser assim, ó. Does she... E aí, você repete o resto. Live near your... Oh, sorry. Aqui. Aqui, ó. Does she live near your house? Ela mora perto da sua casa? Does she live near your house? Ó, tem o meu auxiliar, tenho aqui o meu sujeito, tenho o meu verbo e o restante é complemento. Pronto. Como é que você responderia essa pergunta? Você poderia falar yes, she does. Pronto, respondi. Ou você pode falar também, ao invés de yes, she does, deixa eu apagar essa outra frase aqui para não confundir a gente. Você pode falar simplesmente no, she doesn't. Pronto. Isso aqui é o que a gente chama de short answers. Para você não ter que falar yes, she lives near my house. Yes, she does. No, she doesn't. Pronto. Vamos fazer outra pergunta? Se eu quisesse fazer essa mesma pergunta, mas agora perguntando sobre eles. Eles moram perto da sua casa? Lembra como é que é eles? Ó, they. E aí, qual que eu vou usar? Do ou does? Do. Então, do they, que é o que eu quero, né? E aí a frase já está pronta. Toda frase no inglês, anota isso aí e leva isso para a vida. Guarda aí no seu coraçãozinho de estudante. Toda frase no inglês, as mudanças ocorrem no início das frases. Geralmente até o verbo principal. Depois daí sempre vai ser a mesma coisa. Veja aqui, ó, near your house, near your house. Não muda, porque é só complemento, é só informação adicional. Agora eu vou te passar o desafio da semana. O desafio é o seguinte: você vai escrever aqui nos comentários as frases da forma negativa. Eu vou te deixar duas frases aqui escritas para você. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir a gente. Vou escrever duas frases e você vai me colocar aqui nos comentários a mesma frase na forma negativa e na forma interrogativa, tá bom? A frase é essa aqui, ó. She plays tennis on Saturdays. Ela joga tênis aos sábados. E a segunda frase é essa aqui, ó. We have to finish the report. Nós temos que terminar o relatório. Pronto. Eu quero essas duas frases na forma negativa e interrogativa escritas aqui nos comentários desse vídeo para eu corrigir e ver se você entendeu direitinho o tema da aula de hoje. E não esquece que, se você quer aprofundar ainda mais o seu inglês, ter acompanhamento, aulas ao vivo, entender exatamente como o inglês funciona e conseguir criar qualquer frase que você quiser, é só clicar aqui no link da descrição para conhecer o meu curso, o Plano Be Better. See ya!